Você sabia que mais de 4 milhões de provas do Enem 2009 precisaram ser anuladas e destruídas faltando só 3 dias para a aplicação do exame, porque uma equipe de jornalistas teve a coragem de encontrar com bandidos que roubaram essa prova e denunciar isso na primeira página de um dos maiores jornais do país? É essa história real, que parece mais o roteiro de um filme de suspense, de ação, que eu vou relembrar com você aqui hoje. E foi depois desse escândalo que o Enem passou a investir cifras milionárias num esquema de segurança muito mais rigoroso para evitar novos vazamentos e novas fraudes. Os detalhes desse episódio estão num livro de jornalismo investigativo que eu também vou falar sobre ele ao longo do vídeo, então fica comigo. Olá, eu sou Zé Maurício, escritor, jornalista e um observador atento desse nosso mundo caótico. Essa história do roubo do Enem, da fraude no Enem em 2009, é uma das histórias mais incríveis do jornalismo contemporâneo. E eu gosto sempre de citar ela como exemplo para passar a dimensão da importância que tem um jornalismo ético, um jornalismo profissional e feito com responsabilidade para a manutenção da saúde da nossa democracia e para a fiscalização de todas as instituições que compõem o nosso sistema democrático. Se uma equipe de jornalistas do estado de São Paulo não tivesse tido a coragem e a esperteza para denunciar o que a gente vai falar aqui hoje, talvez a gente nunca soubesse da fraude e do vazamento das provas do Enem ocorrido em 2009. Então vamos lá, era uma noite de quarta-feira, dia 30 de setembro de 2009, faltavam 3 dias para a aplicação da prova do Enem, a primeira prova do Enem que ia valer para ingresso em todas as universidades federais do país. Porque antes de 2009, eu não sei se você sabe, o Enem ele era um exame aplicado, não era utilizado como principal filtro de acesso nas universidades federais, era um exame com menos questões, e aí o governo resolveu transformar ele no que ele é hoje, no grande exame nacional, que a partir de 2009 seria a principal porta de entrada dos estudantes brasileiros nas universidades públicas. Então faltavam 3 dias para aplicação no sábado desse primeiro grande exame, já o novo Enem, como era chamado, né, transformado nesse instrumento poderoso e, enfim, abrangente, foi quando uma repórter do estado de São Paulo recebeu um telefonema à noite na redação do jornal. E aí, do outro lado da linha, tinha uma pessoa dizendo que estava com a prova do Enem em mãos e que queria R$500 mil para vender aquela prova para o jornal. A primeira grande sacada daquela repórter, que se chama Renata Cafardo, e na época era a setorista, a repórter especializada por matérias de educação no estado de São Paulo, foi acreditar que aquilo pudesse ser verdade. Porque se você não conhece a rotina de uma redação de jornal impresso, é uma loucura, né? E normalmente à noite, quando ela recebeu esse telefonema, é quando a situação está mais caótica, porque os repórteres, os editores, está todo mundo trabalhando para fechar as matérias, para terminar as matérias, para diagramar as páginas do jornal, porque ele precisa ser mandado por uma gráfica para ser impresso, para depois de impresso ser colocado em caminhões, para ser distribuído para o estado inteiro. É uma logística bem complicada e tem prazo, tem horário para o jornal fechar para isso tudo dar certo. E foi dentro desse intervalo de caos que a Renata recebeu o telefonema com essa informação. Então, muitas ligações, muitas informações chegam aos jornais todos os dias. E nem todas são averiguadas, nem todas recebem a importância talvez que deveriam receber por conta dessa correria, desse esquema de correria ao qual os jornalistas estão submetidos diariamente. Mas a Renata, ela pegou o feeling ali de que aquilo poderia ser verdade e deu trela para quem estava do outro lado da linha. Conseguiu convencer os editores dela a dar uma equipe para ela ir ao encontro daquela pessoa que estava ali oferecendo uma suposta prova do Enem. Ela não sabia ainda, mas ela estava indo ao encontro
de duas pessoas que tinham participado diretamente do roubo da prova. Um deles era vigilante e tinha roubado a prova de dentro da gráfica em São Paulo, onde a prova do Enem foi impressa. E enquanto os bandidos acreditavam que ela estava indo ao encontro deles para negociar a compra daquela prova, ela sabia que ela não ia fazer isso, até porque eticamente o jornalismo não funciona dessa forma, não permite esse tipo de coisa, mas ela queria ir lá para averiguar se aquilo é verdadeiro, né? Porque se fosse verdadeiro, era um escândalo absurdo, uma quebra de segurança absurda, afetando mais de 4 milhões de estudantes e seria fruto, certamente, de uma denúncia, de um grande furo jornalístico, e ela foi lá conferir. Por motivos de segurança, eles marcaram um encontro num café público e foram lá. Foi a Renata, foi o Sérgio Pompeu, um outro repórter, e eles tinham um fotógrafo que ficou escondido à distância com uma teleobjetiva, com uma lente poderosa para fotografar imagens ali que ele conseguisse fazer daquele momento. Quando ela chegou ao local para se encontrar, tinham dois homens lá com um envelope, onde de fato tinha uma prova ali do Enem, e ela perguntou: onde é que vocês conseguiram essa prova, né? E eles jogaram uma história inventada de que tinham conseguido aquilo por intermédio de um político em Brasília, que seria opositor do governo e estava querendo que aquilo vazasse. E aí veio uma outra grande sacada da repórter. Ela pediu para ver a prova. Ela precisava ver para testar se aquilo era real, e eles deram a prova e ela começou a folhear. E começou a folhear em busca de referências que ela pudesse gravar, memorizar. Então ela viu ali uma tirinha da Mafalda, ela viu um poema de Drummond, ela viu uma questão da bandeira do Brasil ali que falava sobre desmatamento, e ela foi memorizando até que eles tiraram a prova dela, não deixaram ela mais ver, mas ela já tinha memorizado algumas coisas e sabia o que ela precisava fazer. Ela precisava agora consultar, na verdade, levar aquela informação que ela tinha para o Ministério da Educação e falar: e aí, a prova vazou, e agora? Ela deu uma desconversada ali com os bandidos, deu a entender que ia levar a informação para o jornal, de que tinha visto a prova e que depois dava um retorno para eles, e voltou para o jornal já no caminho tentando contactar o Ministério da Educação. E aí entra aqui uma questão ética que eu preciso falar. Outro dia eu postei um vídeo aqui falando da polêmica da Folha de São Paulo, que postou na sua primeira página uma fotomontagem do Lula como se ele tivesse recebido um tiro no coração por trás de um vidro estilhaçado no Congresso Nacional. Aquilo gerou uma grande polêmica, mas o fato é que o próprio manual de redação da Folha proíbe fotomontagem em matéria jornalística. É contra a ética jornalística, e isso gerou uma discussão enorme. Eu vou deixar aqui, inclusive, o card, caso você queira dar uma olhada nesse vídeo que eu fiz. E aqui a gente tem uma outra questão ética nessa história do Enem. A ética jornalística proíbe que o jornalista compre fruto de roubo, documento, objeto, informação de bandidos. Ela sabia que o jornal não ia comprar aquela prova, aquela informação, e nem ia negociar com eles. Mas ela deu a entender de que ia levar isso para a direção para, enfim, ganhar um tempo e para continuar mantendo contato com eles, e foi para a redação já tentando apurar e obter uma resposta do Ministério da Educação e ver o que ela ia fazer com aquilo, com a cabeça já a mil. Ela chegou na redação já muito tarde, o jornal já estava fechado, já estava pronto, já estava na gráfica, sendo ali rodadas as primeiras edições, porque os jornais rodam por etapas. Roda primeiro uma pequena quantidade, que é aquela quantidade que vai para mais longe, depois tem um segundo clichê que roda uma hora depois, enfim, alguns minutos depois, e tem toda uma logística. Ela ligou para o Ministério da Educação, falou das questões, falou: se eu vi, tem essa questão, tem essa questão, tem essa outra, eu vi a prova e eu quero saber o que vocês vão fazer a partir dessa informação de vazamento. Estourou uma bomba em Brasília, o ministro determinou que a pessoa responsável por guardar a prova ficava num cofre, tinha que localizar esse técnico para ele ir lá, para ele confirmar, para ver, e o tempo rodando, o jornal rodando, até que chegou a confirmação de que era a prova de fato, aquelas questões realmente estavam ali, e a resposta do Ministério é: vamos anular a prova, vamos cancelar a prova e fazer uma outra. Uma bomba que era para ser a manchete principal, era para estampar a página inteira do jornal, mas aquela hora na redação não tinha mais nem diagramador, já era 1 da manhã,
O jornal estava pronto, estava rodando. Sabe aquele parem as máquinas? Foi o que foi feito. Eles fizeram uma parada. Tinha uma página pronta, uma primeira página pronta. Eles tinham uma tragédia na Indonésia, uma foto enorme que estava ali estampada, e embaixo uma manchete. Eles tiraram essa manchete da tragédia e enfiaram ali a manchete com a denúncia do vazamento, do roubo da prova e do adiamento do Enem. E dentro do jornal eles também tiraram uma outra matéria que tinha lá e enfiaram essa matéria aí que está aparecendo também, dando a informação, a notícia de que o Enem tinha vazado e que estava sendo cancelado. Uma nova prova acabou sendo feita e aplicado, o exame foi aplicado naquele mesmo ano de 2009, obviamente com atraso, né, por conta do episódio, e isso levou o governo a reforçar, né, a rever todo o esquema de segurança, de vigilância da impressão, do armazenamento e da distribuição das provas do Enem no Brasil. E hoje eles gastam milhões e milhares de pessoas estão envolvidas nessa logística de segurança para que não haja mais uma fraude ou um vazamento de informações como aquele de 2009. O curioso é que os 4 envolvidos diretamente naquele episódio, que acabaram processados e denunciados, foram condenados em primeira instância, mas até hoje estão aí em liberdade recorrendo, com a defesa trabalhando para tentar evitar que eles sejam de fato presos. Em 2017, a repórter lançou um livro para contar todos os meandros, todos os detalhes, né, que ainda não tinham sido revelados desse episódio, de toda a investigação, de toda a cobertura jornalística dela, que aliás rendeu vários prêmios jornalísticos ao jornal e a ela e a equipe que estava com ela. E esse livro, o título dele é O Roubo do Enem. Né, digno de um roteiro realmente de qualquer filme ou série de ação, de suspense, de jornalismo investigativo. E a capa dele é muito interessante, essa que eu estou colocando aí, ela vem com letras garrafais, talvez para fazer uma reparação histórica, e a manchete que o fato, que o furo jornalístico merecia na época, mas que não foi possível por aquela questão de correria, de logística, né, da madrugada que a gente já falou aqui do jornal. Nesse livro, a repórter, por exemplo, conta que chegou a ter uma reunião no jornal, depois que ela conversou com eles por telefone, para decidir se ela iria ou não. O jornal tinha medo, temia pela segurança dela, né, se deixaria ou não uma equipe ir falar com aquelas pessoas, e também temia pela reputação do próprio jornal. Chegou a se cogitar que poderia ser uma armadilha para envolver o jornal numa possível denúncia de estar querendo comprar documentos de origem criminosa. Então aí que veio a ideia de colocar um fotógrafo escondido à distância para registrar aquilo tudo, para depois eles verem o que eles fariam a partir do que fosse constatado pela equipe ali no local daquele encontro. No livro também a repórter ela revela um detalhe muito interessante de quando foi que ela perdeu o acesso à prova. Ela diz que ela estava muito nervosa folheando a prova e tentando decorar algumas questões, porque ela sabia que precisava fazer aquilo, né, para depois ir em cima do Ministério da Educação, em cima do governo. E aí, quando ela chegou na prova de matemática, ela diz que ela olhou aquelas questões e pensou alto, balbuciou, falou, daqui eu não vou conseguir decorar nada. Quando ela falou isso, chamou a atenção dos caras, e os caras tiraram a prova da mão dela. E aí ela ainda tentou, né, ela conta que ainda tentou pegar de volta, deixa eu ver mais um pouco, deixa eu dar uma olhada no tema da redação. Ela não tinha chegado a ver o tema da redação, e isso seria mais um belo, né, material para ela jogar no colo lá do Ministério da Educação, mas eles não deixaram, ela não viu o tema da redação e não conseguiu ver mais nada. Mas ela já tinha conseguido o suficiente para fazer o que ela fez. O livro também revela um detalhe muito interessante que não veio à tona na época, né, da cobertura daquele escândalo todo, que é o seguinte: a Renata conta que ela descobriu que o INEP, que é o órgão do governo ligado ao Ministério da Educação que toma conta até hoje das provas do Enem, ele emitiu 2 notas técnicas dizendo que havia risco de segurança naquele armazenamento e no processo ali das provas do Enem, que estavam dentro de uma gráfica em São Paulo. Só que essas notas técnicas foram ignoradas, elas nunca chegaram de fato, segundo o Ministério da Educação, né, lá em cima. Então aquilo ficou ali no limbo e ninguém deu muita importância e acabou acontecendo o que aconteceu. Então tem uma responsabilidade aí também do próprio Ministério da Educação e do INEP, que não fez direito o dever de casa, e ela revela isso no livro. Depois que a Renata publicou a matéria dela, aquela primeira lá em 2009, denunciando 3 dias antes do Enem, ela foi ameaçada.
Muito chateados, os bandidos viram que o jornal não ia comprar e pior, que tinha revelado, né, a prova e inclusive conseguido o cancelamento. Eles não poderiam mais vender aquela prova para ninguém, aquilo que tinha perdido o valor de negócio para eles. Eles ligaram para a repórter de novo e ameaçaram ela, falaram, pedindo dinheiro. Olha que caras espertos, pediram dinheiro agora não mais pela prova, mas para não fazer nenhuma maldade com a repórter e com os jornalistas que participaram daquela cobertura, né? O jornal tomou as providências, essa ameaça foi registrada em delegacia e eles tinham levado um fotógrafo, lembra que estava escondido? Esse fotógrafo captou a imagem de um dos bandidos. No momento em que ele levanta para falar no celular, o fotógrafo conseguiu. O que eles fizeram? Eles contra-atacaram divulgando a imagem desse bandido. Então, o Jornal da Tarde, que é um outro jornal do grupo ali do estado de São Paulo, um jornal mais popular, publicou a cara do bandido que roubou a prova. E isso ajudou a polícia a identificar aquele cara e a identificar todos os outros envolvidos. A repórter precisou ficar um tempo sobre um esquema de segurança, enquanto a polícia investigava e identificava todos os envolvidos, o que acabou acontecendo. Enfim, se você é estudante de jornalismo, profissional de comunicação, ou se você gosta de uma boa história de suspense, uma história real, com investigação, suspense e muita ação, eu recomendo muito que você dê uma olhada no livro da Renata, O Roubo do Enem. Eu estou deixando o link aqui para você dar uma olhada nesse livro na descrição desse vídeo. E se você fez Enem depois de 2009 ou ainda vai fazer esse ano ou nos próximos anos, fique sabendo que a imprensa, a fiscalização da imprensa ajudou muito a reforçar a segurança do exame, a segurança das provas, a integridade ali do que tem que ser mantido para que não haja vazamento de informações no Enem. Não só no Enem, né? A imprensa tem esse papel fiscalizador muito importante para a manutenção das nossas instituições, para a manutenção da saúde ética das nossas instituições em todos os segmentos da nossa sociedade. E esse foi o nosso papo de hoje. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição uma série de links, caso você queira se aprofundar, saber mais sobre essa história e entender também como é que funciona hoje o esquema de segurança, o mega esquema de segurança que o INEP coloca para preservar e para garantir que não vai haver vazamento, nem roubo, nem novos roubos de prova do Enem. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu gosto de responder, tento responder a todos. Clica no sininho, segue o canal para você receber meus próximos vídeos e um forte abraço e até a próxima.